o uso do Nano Banana para fazer piada, para fazer meme, né? Mas o Nano Banana não é uma ferramenta de meme, tá? Ela é uma ferramenta que pode ser utilizada para você criar materiais publicitários, que pode ser utilizado, por exemplo, na área de educação, na geração de imagens de gráficos, de aumentar a capacidade de melhorar como as pessoas vão entender as coisas, né? Então, realmente é uma ferramenta muito poderosa e que ela pode estar integrada em várias ferramentas diferentes. Vamos falar um pouquinho disso tudo aqui. Antes, eu queria fazer uma pergunta. Quem usou inteligência artificial aqui hoje? Hoje. Tá. Então, beleza. Algumas pessoas, né? Uns 15% levantou a mão. Quem fez uma busca no Google hoje? Quem usou YouTube hoje? Quem usou Google Maps ou Waze hoje? Quem assistiu alguma coisa no Netflix, ouviu uma música no Spotify, qualquer coisa assim? Tá, agora eu vou refazer a pergunta. Quem usou inteligência artificial hoje? Porque todos vocês usaram inteligência artificial. E isso é uma coisa interessante, porque a inteligência artificial está em serviços que a gente usa, às vezes, há muitos anos, e a gente nem percebe. E isso, então a inteligência artificial não é o futuro, ela é o presente, e já tem um bom tempo que ela é um presente, tá? E aí outra coisa que eu vou, de certa maneira, emendar a minha palestra com a do Gerson, que foi ontem, onde ele falou um pouquinho de IA, de RAG, de certas propriedades, né, do que a gente precisa saber. Quando lançou-se o ChatGPT ali em novembro de 22, que a gente começou a falar de IA. E aí eu queria até fazer algumas separações. Primeiro que aquele ChatGPT é o 3, então não foi o lançamento. E eu remeto muito isso para a minha época, né, que quando eu era moleque, que a gente começou a usar o Windows 3. E foi o primeiro. Como que o primeiro foi o Windows 3? Sim, existiu o Windows 2, sim, existiu o Windows 1, né, mas não chegou, não era popular, assim como aconteceu com o ChatGPT também. Então, a gente está vivendo agora a era da IA generativa, e a IA generativa ela é um braço da inteligência artificial como um todo, ela abrange outras coisas, um mundo muito maior, né? Então, a gente vai ter modelos preditivos, a gente tem outras coisas que podem ser construídas com inteligência artificial, como, por exemplo, uma recomendação de caminho que o Google Maps faz para a gente, uma recomendação de música que o YouTube Music faz para a gente, uma recomendação de vídeo, né? Uma recomendação de propaganda, de postagem, de assuntos interessantes na rede social que a gente usa. Então, tudo isso tem IA ali por debaixo, né? Então, e não só IA generativa. É claro que o salto que a IA generativa deu foi impressionante no que a gente tem visto. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Se a internet me ajudar. Então uma coisa... Acho que vai. Tenho fé. Eu sempre falo... Eu vou fazer umas demos ao vivo. Aí. Sejam bem-vindos ao Tocantins Tech 2025. Tudo isso aqui foi feito com... Vamos parar para pensar... Há um ano atrás, a gente estava vendo o vídeo, muito provavelmente muitos de vocês viram o vídeo do Will Smith com mão de macarrão. Era tenebroso aquele negócio. Olha o nível dos vídeos que a gente está criando. Gente, e assim, eu não investi um super tempo nisso daqui. Poderia ter feito mais, eu devo ter feito 2 prompts, talvez, aqui para chegar nesse vídeo. Então, a gente precisa... está realmente numa evolução absurdamente rápida, né? E isso pode ajudar também a gente aqui. Vou dar um exemplo. Em março, eu acho, abril, eu estava em Salvador e falando com algumas secretarias e tal. E aí a vendedora que estava lá comigo, ela atendia também, era Piauí, acho que era Piauí. E ela falou, porque eles querem fazer uns vídeos onde eu consiga criar uma pessoa explicando para a população um determinado assunto. Então, eu tenho uma página lá na internet que explica, por exemplo, sei lá, como tirar CNH, mas eu gostaria de ter um vídeo também explicando para aumentar a acessibilidade, para mais pessoas poderem entender. E eu quero uma coisa simples, eu quero criar um vídeo com IA, com a pessoa falando e sincronizado e tudo mais. Isso em março, abril. Eu falei, assim, isso não é simples, não dá para fazer, não existe essa tecnologia. Em maio, a gente já tinha o VEL 2, que já criava vídeos muito bons. Em maio, a gente lançou o VEL 3, onde justamente nós fizemos o sincronismo de voz com
com a imagem e tudo isso sendo criado de maneira artificial. Ela me voltou para mim e me chamou, Ale, e agora? Eu falei, agora dá para fazer o que você quer. Claro que ainda são vídeos curtos, né? Eu não vou fazer, sei lá, eu quero criar um treinamento de 1 hora. O véu ainda não é o ideal para isso, mas a gente está caminhando para isso. Mas dá para fazer muita coisa legal. Então, dá... De novo, né? Todo mundo já viu meme aqui com véu, certeza. Todo mundo já viu piada, já viu gente andando de bicicleta caindo num buraco, né? Tudo isso que tem feito sucesso no véu. Mas a gente pode sim utilizar isso para aumentar como as pessoas entendem as informações, né? Como que a gente pode levar isso para todo mundo, ainda mais hoje em dia, a gente está inundado de conteúdo de vídeo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do que a gente tem em Google Cloud quando nós pensamos em IA generativa. Então é bastante óbvio, né, como a IA mudou as nossas vidas nos últimos 3 anos, e eu sempre fiz o paralelo que a IA generativa é uma ferramenta de produtividade. E agora a gente está falando mais do que isso, que ela não é só uma ferramenta de produtividade, de eficiência, ela é a força motriz da inovação. Bonito, eu gosto dessa frase. Porque dá para a gente fazer muita, muita coisa. E, claro, também produtividade. Pensem na quantidade de documentos que vocês analisam e o tamanho desses documentos, com dezenas de páginas, centenas de páginas, às vezes milhares de páginas. E a IA pode ajudar a gente substancialmente com esse tipo de coisa, né? Por exemplo. Então vamos lá. A gente está num momento da IA generativa que tem algumas tendências, tem algumas trends acontecendo. Uma delas que é da IA multimodal, né, que é tanto a capacidade de eu entender, não só texto, mas também entender imagem, entender vídeo, entender documentos, etc. E a gente também gerar agora imagens, vídeos, documentos, etc. Agentes, 2025 é o ano do agente. Só se fala de agente para todos os lados. E quando nós falamos de agente, nós podemos olhar para 2 perspectivas. Um são os agentes de atendimento, que aí eu tenho, por exemplo, o Gemini ali por detrás ajudando a dar respostas, como eu posso ter agentes de automação também. Então, vamos supor que eu tenha uma tela lá no meu sistema onde eu preciso fazer uma análise de um documento. Eu subo o documento para ele, por debaixo eu tenho um agente que está pré-programado para extrair os principais pontos, para fazer um resumo, para entender, sei lá, as pessoas envolvidas, com quem eu preciso falar, se eu preciso escalar com alguém, se eu tenho algum problema naquele documento que eu preciso devolver. Então, eu posso ter vários agentes por debaixo fazendo várias tarefas específicas e ele pode me gerar esses insights no final, para a gente poder fazer isso funcionar. Tá? Temos a parte de busca. Imagina a quantidade de documentos e informações que nós temos espalhados em vários sistemas diferentes. Então, eu vou ter coisa que está no SharePoint, tem coisa que está no Google Drive, tem coisa que está num sistema corporativo que eu tenho, no sistema legado, etc, etc. Então, as buscas com IA, como se você tivesse o Google dentro da sua empresa, né, dentro do seu, da sua companhia, para poder buscar as informações ali de dentro. A parte de experiência de usuário, que aí entra naquilo que eu estava comentando, por exemplo, o governo de Piauí queria fazer, para poder facilitar a vida do cidadão, e aí, às vezes, isso acaba juntando também com agentes de IA para melhorar o atendimento e colocar algumas coisas que sejam mais fáceis, né, para serem atendidas e que eu não preciso ter um humano atendendo o tempo todo, porque, imagina, quando a gente pensa em governo, quando a gente pensa em população, é muita gente, nada se compara, né? Não é comparável um governo de um estado como Tocantins, por exemplo, com nenhuma empresa privada, nenhuma vai ser tão grande assim, nenhuma vai ter uma necessidade de atendimento tão grande. Então, eu precisaria ter um exército de pessoas para poder tirar todas as dúvidas, né? Ter um agente que fala como um humano, pelo menos para as perguntas mais simples, pode ajudar muito. E a parte de segurança, né? Segurança da informação, que é um tema cada vez mais relevante, e que a IA pode ajudar a gente também. Tá? Então, muito bem, estamos nesse momento, todo mundo está falando de IA, eu quero fazer, eu tenho um caminho para ir. Todos sabem que querem fazer, mas numa pesquisa desse ano, feita por uma grande consultoria, a McKinsey, eles disseram que só 25% dos líderes empresariais já têm um caminho claro de onde eles querem chegar. Então, a gente ainda está no momento de, eu quero usar IA, mas ainda não sei por quê. E a ideia aqui é contar um pouquinho do que a gente existe, para vocês poderem começar a pensar nos porquês. Não o que eu quero fazer, que tipo de problema que eu quero resolver. Então, essa parte de IAs, agentes de IA, está remodelando a maneira como a gente vê nossos trabalhos, nossas atividades, a indústria como um todo. Tá?
E quando a gente pensa em Google Cloud, né, talvez seja a única empresa que seja tão bem posicionada para olhar todos os aspectos sobre IA de maneira geral, porque o Google Cloud é a única empresa que tem realmente desenvolvido internamente todas as camadas quando a gente pensa em IA. Eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Bom, dando um exemplo do que já tem sido utilizado e de casos de sucesso bastante grande, esse é um caso público, eu posso contar. A Secretaria de Educação do Estado de Paraná tinha o desafio de correção de redações. Mais de 1 milhão de redações todos os meses. Não é fácil corrigir 1 milhão de redações todos os meses, né? Depois a gente não sabe por que os professores estão tão cansados. E o que foi feito? Foi criado um projeto chamado ESSEI, né, que é uma mistura aqui para ter o AI, no Gemini, justamente para poder fazer as correções. E aí o que começou-se a treinar, na verdade, quando a gente fala de IA generativa, não é bem treinar, né, mas ajustar ali os prompts e tudo mais, onde era feita uma correção por um humano, uma correção pela IA generativa, e um outro humano olhava as duas correções e ele dizia qual que ele entendia que a correção estava melhor. Chegou-se um ponto, né, depois desses primeiros testes, que essa terceira pessoa que estava fazendo esse teste cego, vamos chamar assim, ela não conseguia mais distinguir se era um humano que tinha corrigido ou se tinha sido a IA generativa que tinha feito a correção. Então, a gente conseguiu ganhar aqui uma produtividade muito grande para os professores que precisavam corrigir 1 milhão de redações por mês. Tá? E aí, isso foi interessante, porque conforme esse trabalho foi melhorando e foi aumentando, a gente teve um primeiro uso, daqui a pouco nós começamos a ter outras secretarias, outras áreas, outros tipos de problemas sendo resolvidos com a IA generativa. Bom, e aí entra o que eu comentei do que existe dentro de Google Cloud para a gente fazer esse atendimento. Desde infraestrutura para AI até os agentes como um todo. E até, só trazendo um pouquinho do histórico, por que o Google é tão forte nisso, né? Nós temos alguns produtos que têm mais de 2 bilhões de usuários no mundo. Estou falando do buscador, estou falando do YouTube, estou falando do Android. Né? Então, realmente existe uma capacidade de infraestrutura muito grande para poder entregar serviços para 2 bilhões de usuários. E outra coisa, IA é um negócio muito importante para o Google. Lembra que eu comentei do lançamento do ChatGPT em 2022? O T do GPT é de Transformer. O Transformer é um paper que o Google escreveu no final de 2016 e lançou um modelo em 2017. Então, na verdade, a IA generativa começou nos laboratórios do Google, através desse paper do Transformer, em 2017. Então, a gente está falando de 3 anos que a gente está vendo isso, mas, na verdade, isso é algo que está sendo estudado há quase 10. E isso começou dentro do Google. E é por isso que o Gemini hoje é um modelo que é tão bom, né? Porque a gente está fazendo isso há bastante tempo. E temos outros modelos, inclusive. Lembra que a gente procura no Google e o Google normalmente autocompleta? Você começa a digitar e ele te dá algumas opções para completar? E isso já tem bastante tempo que é assim, né? Aquilo já era IA generativa. Era um modelo do BERT que a gente tinha lá atrás. Muito bem. E aí, só para olhar um pouquinho para a infraestrutura, né? O que nós temos aqui? Eu quero infra porque eu quero controlar todo o meu ambiente de inteligência artificial. Tudo bem. Então, vamos ter ofertas de processadores NVIDIA, de GPU, que tipicamente é o que todo mundo conhece. E, mais uma vez, eu reforço, IA é tão importante para a gente que nós criamos os nossos próprios tipos de processadores, que são as TPUs, que são as Tensor Processor Units. Então, tinha um momento lá, tinha um pessoal lá sem fazer nada. Estamos aqui tranquilo, que tal a gente criar o nosso próprio processador? Né? Acho que não foi bem assim que aconteceu, mas os processadores foram criados lá dentro, e isso já tem mais de 10 anos que esses processadores específicos para IA foram criados. O Gemini é treinado em cima desse modelo, e a gente já está na 7ª geração. Inclusive, o presidente do Google Cloud esteve no Brasil recentemente e ele falou que esses processadores estão vindo para o data center que a gente tem aqui. Tá? Parte de modelos. O que a gente tem de modelos de IA? O nosso principal modelo, que é o Gemini 2.5, que varia do Pro, do Flash e do Flashlight. Então, dependendo da aplicação, a gente pode escolher modelos diferentes. E aí, aqui eu reforço
Eu não estou falando mais do gemini.google.com ou do aplicativo do Gemini que nós temos nos nossos celulares. Estou dizendo do serviço que está ali de baixo, né, de uma API, no caso, e que esse serviço pode ser integrado com as nossas aplicações, como, por exemplo, aquele do... Eu falei da Secretaria de Educação do Paraná, onde o professor não abre lá o Gemini, escreve um prompt e sobe a redação. É um fluxo que acontece sozinho, né? Os alunos colocam as redações no sistema, e, a partir dali, ele começa a fazer todo o processo de correção de maneira automática. Então, o professor, o aluno, o usuário não precisa nem saber que tem Gemini ali por debaixo. E temos os modelos de mídia também, né, que chamam muita atenção, que todo mundo gosta, que todo mundo acha legal e que a gente pode ter inúmeros usos também. Tá? Então, isso se torna interessante quando eu falo desse ciclo de interação, quando eu falo dessa automação desse fluxo de trabalho, porque eu não preciso ter somente... Eu crio todo o meu roteiro, aí eu vou lá e jogo o prompt no Vel para ele poder fazer o vídeo. Por que eu não posso criar o roteiro no Gemini, usar o Nano Banana para ele criar uma imagem para a gente, que vai ser o ponto de partida? Aí eu defino, beleza, esse conceito fez sentido, é a partir daqui que eu quero. Aí eu uso essa imagem para ir para frente e seguir como um todo. Tá? E aí, com isso, a gente economiza tempo de estúdio, custo de estúdio para poder fazer vídeos e tudo mais. Aqui alguns exemplos de criação, né? Então eu posso criar imagens completamente a partir de texto, eu posso fazer transferências de estilo, eu posso fazer composição de imagens com 3 imagens de input diferentes, eu posso ter consistência de personagem, né? Então onde eu coloco a mesma pessoa em cenários diversos. Tem várias opções de como a gente consegue trabalhar com ele. E deixa eu rolar o vídeo aqui. Enquanto ele carrega, exemplos do... Vocês percebem a qualidade do áudio, o sincronismo? E isso funciona com música também. Vou até colocar de novo. Eu não sei tocar absolutamente nada, né? Então, mas parece para mim que o áudio está muito bem sincronizado com o instrumento ali sendo tocado, né? Além disso, eu também ter a opção de colocar referências e criar um vídeo a partir das referências que eu fui colocando, né? Então, isso facilita muitíssimo o trabalho. Tem uma propaganda, eu vou mostrar essa propaganda. Essa propaganda é uma maluquice, tá? Deixa eu colocar a propaganda e já falo sobre ela. Indiana gonna win, baby! We're gonna asking people what they put their money on! All in on OKC! Indiana got that dog in them! Will egg prices go up this month? I think we'll hit $20. How many hurricanes do you think we'll have this year? Kalshi lets you legally trade on anything, anywhere in the U.S. OKC! Essa loucura aqui, antes de falar, não serve só para isso, tá? A Latam, a companhia aérea, fez uma propaganda com o véu aqui no Brasil, tá passando no YouTube, e ela é bem normal, tá? Não é esse nível de maluquice aqui, não. Mas imagina, essa propaganda, ela entrou na final, no intervalo comercial do final da NBA, que é um dos intervalos comerciais mais caros do mundo. Imagina produzir uma propaganda como essa, com vídeo, com real, com estúdio, com efeito especial. Certamente, uns 600, 700 mil dólares para você fazer uma campanha como essa. Eles gastaram 2 mil dólares para fazer isso com IA. Uma pessoa sozinha fez, levou ali de 2 a 3 dias, ele gerou ali de 300 a 400 vídeos para sair com essa propaganda aqui. Então, não quer dizer que num único prompt vai ficar pronto. Ele teve que gerar muito vídeo para dar certo. Mas deu certo, com um custo baixíssimo. Então, imagina a criação de materiais institucionais, de materiais que a gente consiga ajudar a nossa população, por exemplo, ou internos, né? Então, tem várias coisas que são possíveis de fazer quando a gente pensa em vídeo. Temos o Lyria, que é o nosso modelo para criação de música.
Inclusive agora ele cria cantando, né? Cantando ele ainda não cria em português, mas deve ter isso em breve, diferente de vídeo, né? Como a gente viu lá no comecinho, o vídeo que eu mostrei para vocês, criando em português. Então tem bastante coisa nesse sentido. Temos o Gemini TTS, que esse tem poucas, tem acho que umas 2 semanas que foi lançado. Esse é super bacana, porque nós já temos modelos de criação de voz há bastante tempo, mas esse é totalmente baseado em IA generativa e ele funciona muito bem. Na antiga terra de Eudória, Vocês vão perceber. onde os céus Ops. brilhavam e as florestas sussurravam segredos ao vento, vivia um dragão chamado Zéfiros. Não do tipo quem e tudo, mas ele era gentil, sábio, com olhos como estrelas antigas. Até os pássaros ficaram em silêncio quando ele passou. Isso aqui tem umas 40 vozes diferentes já pré-programadas e ele é simples de fazer porque basicamente você diz qual que é o estilo que você quer, né? E uma coisa legal desse estilo, eu estava fazendo uma apresentação para um cliente esses dias e ele me perguntou: dá para pôr sotaque? E aí eu não sei porque esse cara acabou de sair. Vamos testar. Testei e funcionou. Testei com sotaque de paulista, testei com sotaque de carioca, de cearense, de mineiro, e todos funcionaram bem. Assim, tem hora que fica um pouquinho forte, assim, tem hora que ele se perde um pouquinho, claro, mas, de novo, é uma IA generativa, e a generativa pode errar. Então, refaz o prompt, faz um ajustezinho e pede para gerar de novo. Funciona super bem. Então, isso é legal para a gente gerar vários conteúdos também para os nossos públicos, tá? E temos a parte de agentes. Agentes é a nova era do que a gente tem visto em IA. E aí eu quero até pular a apresentação, porque eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês funcionando. Eu tenho pouco tempo, então vamos lá. Deixa eu começar por aqui. Alguém aqui já usou o notebook LM? Uau, bastante gente. Legal. Eu espero que, se alguém repetir essa pergunta hoje no final do dia, todos levantem a mão. Para quem não conhece, o notebook LM, ele é uma ferramenta onde você... É como se tivesse um caderno, um notebook, aí você tem um monte de anotações, com um monte de coisas diferentes lá dentro, e ele começa a gerar conteúdo em cima daquilo. Essa ferramenta aqui que eu estou mostrando, a Gemini Enterprise, ela é uma ferramenta de produtividade para empresas, governos e afins, que te ajuda com vários... Muito do que a gente contou até agora tem integrado aqui no Gemini Enterprise, e uma delas é o notebook LM. Claro que aqui eu vou mostrar a versão Pro, né, a versão Enterprise do notebook LM, mas existe a versão gratuita, que vocês podem testar também, tá? Então, como é que funciona aqui o notebook LM? Eu venho aqui em adicionar fontes e eu posso dizer, eu quero colocar um arquivo do Word, um PowerPoint, um Excel, um áudio. Na versão gratuita, eu acho que não tem arquivo Microsoft, mas tem Google Docs, tem Google Apresentações. Eu posso pôr um site, eu posso pôr um link do YouTube, eu posso subir vários tipos de mídia diferentes e ele compila tudo isso para mim e começa a me mostrar informações sobre isso. Então, eu passo a ter um chat que conversa, que me conta sobre essas fontes que eu coloquei ali junto, e eu posso gerar vários conteúdos em cima dele, como, por exemplo, o que eu fiz aqui, tá? Eu entrei no site da TI, peguei, eu vou ser muito sincero, eu procurei assim, relatório Tocantins, o primeiro PDF que eu achei, eu coloquei aqui, tá? A pessoa ficou com medo. Não, tá tranquilo, eu olhei antes, depois das respostas. Então, o que ele fez aqui? Eu gerei, por exemplo, um documento de briefing, que é um resumo de tudo que estava lá. Tá? Eu gerei também as coisas que eu acho mais legais, que é o mapa mental. Então, eu posso ir fazendo um aprofundamento sobre o assunto que eu quero. Esse aqui, como esse relatório não é tão grande, o mapa mental não é tão grande assim, mas documentos mais complexos podem ter muito mais, um mapa muito maior. Então, posso ir descendo nele aqui até que eu chegue, por exemplo, eu quero saber números de infraestrutura. Então, fiz o mapa mental, cheguei onde ele quer, ele gerou a pergunta, e ele vai me dar a resposta aqui, baseado nesses documentos. Então, aqui, ele, inclusive, está dando uma resposta fazendo o que a gente chama de grounding, né? Que ele está prendendo, né, as informações, ele está ancorando as informações da nossa fonte. E, para mim, o que é o
último grau de bruxaria é a parte de geração de podcast. Isso, para mim, é sensacional. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento bem importante, viu? O relatório de gestão de 2024 da Agência de Tecnologia da Informação. Vou dar uma puladinha para frente, espera aí. Tendências com focos bem específicos. Uma para infraestrutura e serviços de TI, outra para sistemas, uma terceira para gestão e governança, e ainda uma... Dá para perceber um leve sotaque carioca aqui, né? Aqui ainda não dá para ajustar o sotaque. Mas percebe que são duas pessoas conversando e é muito natural. Você pode ajustar o que você quer que ele fale. Então, aqui eu deixei no padrão, mas você pode ser mais resumido, né? Você consegue pôr um pouco de ajuste de como você quer que esse podcast saia. E pensa como que isso ajuda a gente a estudar, a entender um determinado problema. Muitas vezes, se eu vou falar com um cliente de uma área que, por exemplo, eu não conheço, às vezes eu pego alguns relatórios, algumas informações, gero um podcast e vou ouvindo em direção ao escritório, dirigindo para o trabalho. Né? E isso me faz ganhar um tempo enorme e entender um pouco melhor aquela situação. E percebam que ele é muito bom para criar. Né? Eu tenho nuances de voz, um né, uma pausa, tudo aquilo que é interessante ali para ficar uma conversa realmente fluida. Né? Pessoal, só arranhei o topo da superfície, tem dezenas de outras coisas disponíveis dentro do mundo. Convido vocês, para quem é desenvolvedor, para quem quer conhecer mais, criar uma conta gratuita no Google Cloud com $300 de crédito para vocês poderem explorar o Vertex AI e tudo que tem lá dentro, porque todas essas ferramentas vão estar debaixo do Vertex. Eu agradeço o convite, muito obrigado, bom dia, bom evento para vocês. Alexandre.